Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra gravada aqui da Seara de Jesus. Esse momento às segundas-feiras em que nós iniciamos a nossa semana, temos a estreia da palestra aqui no YouTube. Então seja bem-vindo aquele que estiver assistindo na estreia ou aquele que estiver nos assistindo aí em qualquer outro momento da semana, tá bom? Vamos iniciar então esse nosso momento, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade da reflexão, do reencontro, de recarregar aqui as nossas energias e assim então pedir licença e iniciar os trabalhos em nome do Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Bom, nós estamos então utilizando para a nossa reflexão o livro Paz e Renovação, de Chico Xavier, que traz psicografias de Emmanuel e outros amigos. Hoje é o item 6, então é uma mensagem do próprio Emmanuel e o título é Ciência e Vida. Então, nesse capítulo do livro, é trazida para nós uma reflexão sobre os pontos científicos, então as conquistas científicas, as conquistas tecnológicas que nós já atingimos no nosso planeta Terra, todas as conquistas que facilitam muito o nosso dia a dia, que permitem uma evolução material aí bem interessante para todos nós, mas é justamente esse o ponto da reflexão, que essa evolução material nem sempre vem acompanhando a nossa evolução espiritual, a nossa reforma íntima. Então, uma reflexão que faz aí algumas analogias entre ciência e a nossa parte moral, a nossa parte espiritual. Não entendam, e eu me incluo nisso, não entendam como um puxão de orelha, mas uma reflexão mesmo, e esses estudos aqui das nossas palestras servem para realmente nós pararmos e refletirmos em que ponto, em que estágio cada um de nós está. Alguns capítulos talvez sejam grandes puxões de orelha mesmo, porque vão calar fundo no nosso coração, vão trazer reflexões profundas, talvez até alguns aspectos de culpa, mas outros talvez não, talvez uma reflexão sincera, uma reflexão honesta, nós encontremos ali algumas coisas que já evoluímos, que já melhoramos, que já temos uma boa visão, uma visão cristã daquela situação, uma atitude cristã muito mais do que um pensamento, mas também uma atitude cristã, e outras coisas que ainda não. Então essa é a reflexão sincera e honesta que eu convido a todos a fazerem, para realmente nós conseguirmos aí buscar melhores dias, melhores evoluções para nós mesmos, tá? Então, a mensagem, eu vou ler a mensagem, nós vamos comentando parágrafo a parágrafo, então, ciência e vida. No mundo, possuímos centrais elétricas que asseguram a iluminação de grandes cidades. Impossível, no entanto, olvidar, ou seja, esquecer os milhões de criaturas que ainda se debatem nas trevas da ignorância. Então, essa analogia que nós temos aí à eletricidade, essas centrais elétricas que garantem não só a iluminação, mas todo o conforto, todos os eletrodomésticos da nossa casa, todos os equipamentos hospitalares, todos os serviços que nós temos atualmente aí graças à criação da eletricidade, toda essa infraestrutura que nós temos. Aí um benefício bem importante para nós como sociedade, mas faz essa relação com as pessoas que ainda se debatem nas trevas, ou seja, na escuridão da ignorância. Então, apesar da eletricidade aí estar numa vasta área geográfica, a luz ainda não consegue muitas vezes penetrar a escuridão da nossa alma. E aí vale lembrar que essas trevas da nossa alma, essas trevas da ignorância, não é a falta de um conhecimento de escolaridade, não é uma falta
de faculdade, de um curso específico, e talvez nem mesmo a falta de conhecimento da doutrina espírita em si, mas é muito esse conhecimento sobre quem nós somos, a nossa natureza espiritual, as leis de Deus, e a reflexão acerca de tudo isso, porque também muitas vezes nós podemos ler aí diversos livros, diversas publicações aí da doutrina espírita ou de outras religiões, enfim, mas não necessariamente a gente consegue penetrar em todos esses conhecimentos, essas reflexões, e trazer isso para o nosso dia a dia, trazer isso para a prática do nosso dia a dia. Então falta esse conhecimento da nossa natureza espiritual, das leis de Deus, e essa nossa cegueira da alma que às vezes nos impede de enxergar mesmo o profundo sentido da nossa vida. E não só uma leitura teórica, mas o que essas leis de Deus, essa parte moral, esses ensinamentos de Jesus também nos traz como responsabilidade no mundo que nos cerca, né, as nossas responsabilidades morais. E André Luiz, em algumas obras, fala um pouco sobre essa cegueira da nossa alma, essa escuridão que muitas vezes nós mesmos nos colocamos, e traz um estado de estagnação moral, então uma parada moral, um vazio, e muitas vezes por conta do nosso próprio egoísmo, e esse nosso egoísmo, essas nossas preocupações materiais, essas preocupações aí do nosso dia a dia, nos faz cair nesses vazios, nesses abismos, nessa falta de sentido, na nossa vida. E aí se a gente pode fazer aqui mais uma analogia, eh, o que nos ajudaria a acabar com essa escuridão, com essa treva interior, é ligar a luz da nossa reforma íntima, então ligar a chave, ligar esse interruptor da nossa reforma íntima, dessa nossa preocupação em sair do nosso egoísmo, das nossas preocupações em torno apenas de nós mesmos e tentar trabalhar os nossos problemas internos. O livro continua então falando que dispomos de usinas poderosas que geram forças indispensáveis à manutenção do trabalho em largas faixas do globo. Forçoso lembrar, porém, que surpreendemos em toda parte legiões de pessoas tombadas em desânimo ou desespero, a caminho da criminalidade ou do suicídio, a míngua de energia espiritual. Então, por um lado, se nós temos essa força, essa eletricidade no nosso mundo físico, que garante aí uma série de trabalhos, que garante aí toda a manutenção do globo, por outro lado, nós temos nossos irmãos e às vezes nós mesmos com falta de energia espiritual. Então, eh, tudo no mundo, tudo no universo é energia. Quando a gente fala de uma energia física da eletricidade, é diferente da nossa energia espiritual, mas nós sabemos que a nossa energia espiritual, ela vem do nosso fluido vital, né. E a nossa energia, a nossa bateria interna, ela é preenchida aí a partir dos nossos valores, dos nossos objetivos de vida, dos nossos pensamentos. Então é isso que fala que ainda existem muitas pessoas que têm essa perda energética, essa perda de energia, porque estão num ciclo de desânimo e de desespero, né. A gente também acaba lembrando bastante, por estarmos no mês de setembro, da questão do suicídio, que é comentado aqui no texto, como um ponto aí que esse ciclo vicioso acaba trazendo esses pensamentos e muitas vezes da pessoa cometer esse tipo de ato.
a gente traz o lembrete aqui de, tendo esses pensamentos, procurar ajuda. Nós sabemos que a casa espírita acaba auxiliando bastante, porque traz ali bastante conhecimento da nossa vida, do nosso propósito, então é um local importante. Tem um tratamento, de passe, um tratamento médico que também ajuda ali a fazer uma primeira renovação e uma primeira recarga das nossas energias. Então, quando nós estamos, com esse fluido vital mais abalado, com uma dificuldade, interior espiritual, a casa espírita com o passe, com os tratamentos, faz uma carga ali, uma recarga ali de emergência, e a gente acaba tendo uma boa recuperação. Mas não basta irmos apenas uma vez na casa espírita, então esse passe inicial traz essa carga, mas é através da mudança dos nossos pensamentos e das nossas atitudes no dia a dia que essa energia ela volta a aumentar e ela se mantém num patamar saudável, tá. Então por isso a importância de assistir palestras, de enfim, seguir ali uma rotina para uma melhora dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Recentemente eu vi até uma tirinha que um espírito obsessor fala com outro espírito obsessor e fala assim: "Nossa, mas você estava ali perturbando uma pessoa encarnada, aquela mulher encarnada, e você vai se afastar dela?" E o espírito obsessor responde: "Sim, porque ela foi no centro espírita e ela voltou se sentindo super bem. E agora eu vou me afastar para ela continuar se sentindo super bem, e aí ela vai pensar que, uma vez que ela foi uma única vez no centro espírita e ela conseguiu ali já ter uma cura, né, entre aspas, uma melhora tão significativa, ela vai achar que ela não precisa ir mais e que ela não precisa se reformar. E aí sim eu volto a me aproximar e aí eu vou ter um efeito ainda mais forte sobre ela. Então, era só uma tirinha, mas para a gente entender um pouco todo esse mecanismo. Mas voltando ali à parte do Setembro Amarelo, do suicídio, a gente, como aqui representante de uma casa espírita, a gente sempre traz essa sugestão, mas vale lembrar que não se limita a isso, não se limita a buscar uma reforma íntima, não se limita a buscar uma religião, mas realmente a fazer todo um trabalho médico, espiritual, um tratamento, buscar ajuda em diferentes frentes, para tentar aí, dentro do possível, eliminar esse tipo de pensamento. E aqui o parágrafo também fala que esse desânimo, esse desespero, muito relacionado aos nossos inicialmente aos nossos pensamentos, também não só o suicídio em si, mas a criminalidade, os vícios e tantos outros sofrimentos aí que vão aumentando e perpetuando aí, ao longo da nossa vida. Continuando, realizamos com êxito a ablação de tumores malignos. Necessário, todavia, observar que ainda não sabemos como impedir a formação dos quistos de ódio que infelicitam a alma. Então, aqui fala que na medicina já existe um avanço e muitos dos tumores malignos conseguem ser removidos através de cirurgia ou através de algum outro tipo de tratamento. Mas ele faz uma analogia aos tumores da alma, aos cistos da alma. Então, fala muito do ódio. O ódio é um sentimento bastante negativo, é o completo oposto do amor. E é um tipo de vício, um tipo de paixão que vai envenenando o nosso espírito pouco a pouco. É algo que é mais duradouro do que uma simples raiva ou uma simples irritação. É algo que pode começar com uma irritação, pode começar com um pensamento que a gente desvia ali no meio do caminho, mas, uma vez que a gente vai promovendo essa irritação, vai mantendo ali a falta do perdão,
vai mantendo rancor, enfim, todo esse ciclo vicioso de pensamentos, ou vai mantendo bastante mágoa, enfim, começa com um simples pensamento de uma mágoa, uma tristeza, uma irritação, uma raiva que pode se incrustar num ódio, num sentimento maior. E é justamente essa nossa força do nosso pensamento que vai impactando na nossa energia, fluídica e vai de fato, solidificando, consolidando aí pontos, escuros no nosso perispírito e no nosso espírito que poderiam ser aí, muito parecidos com tumores. Então, é esse corpo estranho que vai crescendo aí na nossa alma, na nossa vida. E esses tumores, eles não podem simplesmente ter uma cirurgia ali e serem removidos. Novamente aqui o passe e o tratamento médico espiritual auxiliam a dissolver, esses pontos negativos que nós mesmos vamos criando, mas é um processo contínuo de perdão, de autoexame, de reflexão, do nosso reajuste moral para fazer frequentemente essa nossa limpeza na nossa alma. Construímos palácios de moradia com todos os apetrechos da civilização. Imperioso, entretanto, anotar que, em nenhuma época do passado, tivemos que facear tantos processos de angústia e de obsessão. Então, aqui continua nessa reflexão que o nosso conforto material, o nosso luxo, então, novamente, hoje nós temos tecnologias que antigamente não existiam, a internet, a eletricidade, a água encanada, e tantas outras facilidades, eletrônicos, eletrodomésticos, enfim, o avanço da ciência, o avanço da medicina, o avanço da forma que nós encontramos também os materiais para estudarmos, tudo isso. Porém, esse conforto trouxe um apego excessivo à matéria, muitas vezes, não trouxe uma paz interior e, às vezes, nós acabamos ficando moralmente mais vulneráveis aí por conta disso, tá. Eh, e aí vale a gente pensar também em relação à nossa sociedade. E quando a gente pensa numa pandemia que tivemos recentemente, quando nós pensamos num desastre ecológico que muitas vezes acontece. Será que nós estamos de fato preparados para quando acontecem esses desastres, para refletirmos com calma, buscar ajuda, buscar a reconstrução, auxiliar o próximo, ou nós entramos aí numa onda de desespero, numa onda de pensamentos de que, poxa, o mundo está acabando, as coisas estão sendo destruídas, justamente por todo esse apego material, essa falta de lembrança de que realmente quem nós somos, da onde nós somos. Nós voltaremos para um plano espiritual, nós não levaremos nada daqui, então até que ponto todo esse conforto e essas facilidades que nós temos, nós estamos utilizando em benefício do próximo também, e não apenas criando um apego e uma dependência ao celular, uma dependência a tudo quanto é tipo de tecnologia, o quanto nós conseguimos desconectar também e nos conectar às pessoas aí da forma que mais vale a pena. E o parágrafo continua nesse sentido, porque fala assim: "Num átimo, escutamos essa ou aquela mensagem, expedida sem fio, de ponta a ponta do planeta. Quase sempre, contudo, ignoramos de que modos ouvir com serenidade e proveito as queixas do próximo em sofrimento. Então, nós estamos ao mesmo tempo super conectados. Comentei do celular, então, através aí do celular, da tecnologia, nós podemos rapidamente falar com muitas pessoas, nós rapidamente podemos fazer uma pesquisa, nós rapidamente vemos um vídeo, sabemos se alguém está viajando, se postou uma foto, então tudo é muito rápido, nós ficamos muito conectados, mas essa
alta conexão, será que a gente está apenas no nosso mundo vendo uma conexão, ou nós conseguimos ali desacelerar e de fato consumir aquele conteúdo como ele deve ser consumido, ouvindo, observando, tanto online como offline, o que as pessoas também precisam de nós. Será que essa tecnologia ela está nos de fato nos aproximando dos outros ou mais nos afastando? Ou será também que quando nós consumimos um conteúdo pelo celular, nós mais nos irritamos, mais nos cansamos? Então são coisas aí que a gente precisa cada vez mais levar nas nossas reflexões diárias. Nós sabemos que a tecnologia ela veio para ficar, ela veio para facilitar mesmo a nossa vida e muitas coisas hoje não acontecem mais sem ela, mas o quanto nós de fato estamos utilizando para criar vínculos com o outro e não nos afastarmos com o outro, não ser aquela clássica cena de que estamos num restaurante com amigos, com familiares e cada um ali no seu aparelho, sem aproveitar aquele momento, sem olhar no olho do outro, e assim por diante. Transita-se agora da Terra para a Lua, ultrapassando-se as barreiras da gravitação. No entanto, muito de raro em raro, aprendemos a superar as trincheiras da indiferença ou da aversão para viajar de uma casa para outra ou de nossa alma para outra alma, a serviço da paz. Então aqui comenta que o homem venceu aí as leis da física, eh, fazendo essas viagens aí para o espaço e menciona aqui a chegada do homem na Lua. Mas essa reflexão, o quanto nós, apesar de vencermos a gravidade para chegar na Lua, ainda estamos presos, né, a gravidade é essa esse essa comparação com um peso, então o quanto o nosso egoísmo, o nosso orgulho, os nossos desânimos, as nossas tristezas continuam nos aprisionando, trazendo esse peso para a nossa vida, e nos impedindo de ter uma vida mais leve, né. E aí, novamente, também essa grande distância Terra-Lua que o homem já conseguiu aí ultrapassar, mas e as distâncias que nós temos com os relacionamentos com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos colegas? Então, é superar essas barreiras interiores que nós temos que nos separam de viver, de amar mais o próximo. E aí finaliza: ciência e vida. Bendita seja a inteligência que esculpe as técnicas avançadas do progresso, responsáveis pelas novas facilidades humanas. Entretanto, é preciso reconhecer que, sem Jesus Cristo, aplicado à nossa própria vida, estaremos sempre andrajosos e famintos de coração. Então, não poderia ser diferente. Encerra com essa reflexão sobre Jesus sendo nosso mestre e nosso guia. Então, sim, a ciência veio para nos apoiar. A gente, como espíritas kardecistas, reconhecemos que esse lado científico e o nosso lado espiritual são duas vertentes do progresso que devem caminhar juntas. Então, que a gente possa unir mais esse lado moral, esse lado espiritual que muitas vezes vai ficando para trás, apesar de termos um planeta bastante avançado, que a gente possa utilizar a ciência para o progresso do nosso planeta, para o nosso progresso, para os nossos relacionamentos, para que a gente possa facilitar a nossa vida, e principalmente ter, economizar tempo. O tempo é um recurso escasso. As tecnologias nos ajudam a economizar tempo, a fazer coisas de forma mais fácil, de forma mais eficaz. Mas o tempo que nós estamos economizando utilizando toda essa tecnologia, essa modernidade,
ele não pode ser gasto, de forma que a gente fique preso no nosso casulo interior, ou que a gente fique preso num vício, numa futilidade, mas sim de forma que a gente consiga usar para evoluir cada vez mais e mais, fazer a nossa reforma íntima e realmente ter aí relacionamentos mais duradouros na nossa vida. Então, essa é a grande mensagem. Novamente comento aqui sobre o Setembro Amarelo, é bem importante isso para nós, aqui espíritas, cristãos, a gente traz Jesus sempre como esse nosso centro aqui da nossa vida, como, um tempero essencial, então tudo que nós pudermos fazer, se não tiver Jesus não vale muito, mas com Jesus tudo fica com um tempero, um sabor melhor, a nossa vida fica mais leve. E em relação ao Setembro Amarelo, que a gente possa buscar ajuda, que a gente possa ter esse olhar, essa escuta, essa empatia para ajudar o próximo também, seja dentro de uma casa espírita, numa outra igreja, num centro médico, enfim, mas que aquele que tem esse pensamento intrusivo, esse sentimento esmagador, não deixe passar uma oportunidade de falar, de buscar ajuda, de levantar a mão, sem medos de julgamentos. Da nossa parte, não iremos julgar, porque todos aqui temos essa mesma caminhada, esse mesmo rumo, dificuldades muito parecidas, pois somos aí irmãos em Deus. E acho que finalizo assim, que a gente, novamente, que não seja um puxão de orelha, mas que seja um momento de uma reflexão honesta de como podemos fazer melhores para nós e para o próximo. Então, assim, me despeço por hoje, desejo aí uma excelente semana a todos nós. Até uma próxima oportunidade, que assim seja, graças a Deus.